Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa e estou aqui para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Bom, hoje vamos falar de uma estética, tá? De um movimento literário muito trabalhado por muitos vestibulares, tá? E assim, com ideias extremamente importantes até para o nosso dia, para uma visão do nosso dia, da nossa atualidade, tá? Que são os chamados romances do período realista. Então, o realismo é uma escola literária que tem nomes marcantes como Machado de Assis, Eça de Queiroz, tá? Que são nomes com uma importância muito grande pelaquela descrição da sociedade burguesa do final do século XIX. Tá? Então nós temos aí uma escola que ela aparece para combater a escola anterior, que é o romantismo, com aquele subjetivismo, com aquela parte emocional muito aflorada, com o sentimentalismo. Agora nós temos uma escola preocupada em representar e mostrar a representação dos comportamentos sociais de fato como eles são. Tudo bem? Então, quando a gente fala em realismo no final do século XIX, nós estamos falando em acontecimentos históricos marcantes, como a Segunda Revolução Industrial. Para o Brasil, nós temos a abolição da escravidão de 1888, nós temos também a proclamação da República em 1889. Então nós temos acontecimentos super importantes para a mudança de mentalidade, tá? Então assim, para fazer um retrato de uma sociedade que ela está de fato em mudança. Então nós temos aí o homem burguês, o homem capitalista, né? Então o retrato daquele agora com a existência daquele assalariado mais pobre, né? Então aquele que não consegue ser bem sucedido no seu trabalho. Então nós temos um retrato muito importante, certo? A primeira obra que nós podemos falar que representa essa mentalidade do realismo é uma obra do Gustave Courbet, que é um pintor francês, e eu vou colocar aí para vocês essa obra, que é o Atelier do Pintor, de 1855. Então aí dá para vocês perceberem nessa obra a importância de se fazer um retrato da realidade e não mais aquela intenção de sonho, né? Daquela intenção de sentimentalismo exacerbado. Não, aqui é a realidade propriamente dita, retratada. Tudo bem? Além do Gustave Courbet, nós temos uma obra de extrema importância, que é a obra Madame Bovary, tá? Essa obra, ela é de 1857 e ela é do escritor Flaubert, Gustave Flaubert. Essa obra deu início, né? Ela entra como representação inicial da literatura realista. Foi uma obra que chocou muito. Imaginem. Tá? Então, o que é essa obra? Eu coloquei aqui para vocês só o nome das personagens, que é a Emma Bovary. Ela é casada com Charles Bovary e no meio da obra eles têm uma filha chamada Bertha. O que acontece? Então, nós temos aqui aquele mesmo retrato que o Eça de Queiroz, ele colocou, né, depois na Luísa. Então, assim, no Primo Basílio. Sabe aquele retrato da mulher que ela aparece, então, assim, com um comportamento, na verdade, imoral, mas que talvez justificado pelo tipo de educação que ela teve. Vamos pensar aqui na Emma. A Emma é uma jovem, tá? Que ela tem o seu casamento por interesse com o médico, com Charles Bovary, que ele é apaixonado por ela, tudo bem? Só que ela não. Ela, de fato, ela vai em busca daquele grande amor. Então, assim, essas moças, né, dessa época,
elas tinham o costume de lerem os romances românticos e de idealizarem de fato um amor. Aqui a Emma, ela está muito associada a um tédio que ela vive na vida dela. Então, de fato, ter o que ela tem aquela riqueza que ela tem aquele, né, até o fato, depois ela vai ter a filha, mas nem a filha empolga. Isso tudo, de fato, não faz dela uma mulher satisfeita com sua vida. E o que que acontece? Ela vai trair, né? Então, logo ela vai se apaixonar por Rodolfo, que é um homem que ele mora lá na região dela, um homem rico, um homem bonito, um homem charmoso, mas que de fato não pensa na Emma como uma como uma amante, simplesmente. Ela não, ela tem um outro olhar. O que que ela faz? Ela, para estar sempre à altura dele, porque ele é um homem rico, ela não pode pedir as coisas para o marido, senão o marido desconfiaria, ela acaba se endividando, pegando empréstimos, e ela acaba numa situação financeira deprimente. Para quê? Para conseguir de fato ter aquele padrão que o Rodolfo tem. Só que o Rodolfo larga, né? Simplesmente vai embora, a larga, não quer saber mais dela. Ela mesmo assim, ela tenta ter um caso com um outro homem que também não é bem sucedido. Então ela fica naquela angústia, naquela busca, né? Naquela satisfação pessoal dela, e ela de fato ela entra num drama psicológico muito grande. Ela se vê totalmente endividada, ela não consegue enxergar, né, sair daquela situação, e ela se envenena com arsênico e ela morre, tá? O marido, na verdade o Charles, ele acaba morrendo logo na sequência, tá? Então ele fica assim extremamente deprimido, ele fica extremamente acabado com relação a isso. Vamos pensar, né? Tem aí algo que é introduzido nesse realismo muito diferente daqueles padrões românticos, dos romances românticos, né? Então você tem uma realidade aqui, e a primeira vez que a mulher ela é colocada nesse patamar. Então assim, é uma mulher real, é uma mulher de fato que tem um comportamento imoral, mas talvez justificado pelaquela educação de ter que se casar com uma pessoa que lhe dê uma boa posição social, um casamento arranjado, um casamento que não tem um amor, e ela tem a necessidade de ir em busca daquele amor, né? Além disso, você vê aqui um pensamento romântico que é típico da Emma, em contrapartida do pragmatismo do Rodolfo, desse amante dela. Por que pragmatismo? Ele é prático, ele é assim, ele pensa, eu vou assumir uma mulher dessa, né? Eu vou ter gastos maiores para conseguir mantê-la, eu vou deixar de ter a vida que eu tenho para ser um homem casado. Então ele é muito pragmático, que é diferente dela, tá? E isso vai influenciar várias obras, né? Então, como eu disse, é interessante que vocês vejam, já tem aí o vídeo pronto, a respeito do Eça de Queiroz. Então, o Eça de Queiroz, ele retrata isso também. Machado de Assis também, outra aula que vocês deverão assistir, também tem esse retrato dessa mulher, tá? Então, a mulher, ela é colocada. Então, quais são as características dessa nova escola literária? Bom, ele trabalha então com a mulher nessa outra visão, de uma visão diferenciada, colocada com uma visão diferenciada, tá? A mulher trai, mas você tem que parar e pensar para saber da onde vem essa traição, tá? Você tem uma descrição muito forte. Por que essa descrição forte? Porque ele tem que estar sempre próximo, esse escritor próximo ao retrato da realidade. Então tem essa descrição bem marcada nas obras realista. Que mais? Ela tem uma dissecação da moral das personagens e do psicológico dela. Então são personagens que psicologicamente são muito trabalhadas. Então quando a gente fala aqui, nós temos, e depois nós vamos ver em Machado,
nós temos aqui aquele tempo psicológico, né? Então nós temos aqui aquele momento em que a personagem, até o uso muito do discurso indireto livre, né? Em que no meio de uma narrativa aparece um pensamento da personagem sem nenhuma indicação. Então esse discurso indireto livre, ele vai mostrar, né, esse drama, essa parte psicológica muito aflorada nesse tipo de personagem. Tudo bem? Além disso, dessa descrição minuciosa, tudo isso, nós temos dois tipos de romance, tá? Que é o chamado romance tese, tá? E o romance documental. O que é o romance documental? O romance documental vai ser aquele que vai retratar de fato a sociedade da época. Ele vai fazer um retrato da sociedade da época, tá? Quando a gente fala em romance tese, o romance tese ele está muito mais associado à vertente do realismo. Então, dentro desse realismo, nós temos uma vertente chamada de realismo naturalismo. Tudo bem? E aí nós temos a obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que também temos vídeo sobre isso, que vai retratar esse realismo naturalismo com muita veracidade. O que acontece nesse realismo? Ele vai colocar os instintos, na verdade, num patamar mais importante do que o social. Então, quando a gente fala de fato no romance tese, a gente tem essa parte instintiva do homem se sobrepondo ao social, tá? Não podemos esquecer que nessa época nós temos o cientificismo. Então, com o cientificismo, né, com ideias explicadas através da ciência, e aí nós temos o darwinismo, nós temos o determinismo. Lembram do determinismo? Inclusive o determinismo está muito dentro do realismo naturalismo. O que é o determinismo? É quando o meio acaba determinando o homem, né? O comportamento do homem. Então, o homem passa a ter contato com uma sociedade que tem determinados pensamentos e ele acaba pensando da mesma maneira. Então, esse daí é o que nós chamamos de determinismo e que também tem na obra do Cortiço de uma maneira muito clara com o personagem Jerônimo, né? E o personagem Jerônimo é um português que vem trabalhar na pedreira, tá? Do João Romão, e ele vem casado com a sua esposa, num comportamento extremamente exemplar, acaba tendo contato, morando no Cortiço, né, onde nós temos deturpações morais lá dentro, que eles chamam de deturpações morais, que faz com que ele mude, inclusive ele acaba traindo a mulher com a Rita Baiana. Ele acaba o quê? Deixando essa mulher, né? Então, isso daí é o que nós chamamos de determinismo, tá? Então, só pra gente fechar, nós temos aqui um panorama da estética realista, tá? Depois nós vamos ver e ter uma aula sobre, especificamente sobre Machado, mas nós temos aqui até que citar o Machado com uma obra de extrema importância e que inaugurou a literatura brasileira na época do realismo, né? Esse momento realista na literatura brasileira, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tudo bem? Então, ele também vai fazer o retrato do Brás Cubas, que é quem? Tá? Que é um burguês daquela época, né? Então, mostrava que a inutilidade desse burguês, mostrava que que o burguês, na verdade, ele geralmente ele herda, né? Heranças, ele tem uma vida assim confortável, né, por motivos aí econômicos, e que faz dele uma pessoa fútil, inútil na sociedade, né? Então ele vai mostrar um Brás Cubas e vai retratar aquela sociedade mostrando
um burguês que de fato não conseguiu nada em vida. Tudo que ele tenta na vida dele, tudo que ele tenta alcançar, que ele almeja na vida dele, ele não consegue, né? E ele vai morrer numa situação deprimente, com poucas pessoas no seu velório, e depois ele vai inclusive escrever essa obra, como chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele escreve após a sua morte. Então, como se ele morreu, e aí ele vai começar a escrever como uma lembrança, né? Então tem esse tempo que ele tem essa volta, tá? Que vai fazer com que ele tente refletir e tente entender o porquê ele teve aquele fim. Bom, espero de verdade que vocês tenham entendido, tá? E que tenham esse panorama geral do que é a escola realista, mas que não deixem de assistir tanto as videoaulas sobre Eça de Queiroz, sobre Machado de Assis e sobre o papel da mulher, que também é muito importante para entender essa nova mulher que surge nessa época. Então, um beijo bem grande e até a próxima!